Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Piscianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de fevereiro. Uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados, piscianos? Bora lá? Vamos ver o que é espiritualidade, o que o mentor espiritual de cada um de vocês tem para este momento. Muito bem, pisciano. Olha isso, a carta da estrela no fundo do deck e energia principal, potência, direcionamento energético mais forte, digamos assim, o 9 de paus. O 9 de paus ele vem trazer muito uma questão de você tá quase lá, entende, pisciano? Independente do que quer que seja, né, na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida pessoal, se tem um desejo profundo no seu coração, é como se você tivesse quase lá. O 9 de paus ele traz muito, não desista agora, persista um pouco mais. É momento de entender que muitas vezes eu vou sim precisar ser paciente, eu vou sim precisar me preparar para vivenciar o processo que precisa ser vivido, tá? Um momento onde você também precisa se preparar, pisciano, para não querer receber exatamente aquilo muito limitado, sabe? Muitas vezes a espiritualidade ela tem algo que é muito mais importante para você neste momento, ou então algo que vai muito além dos seus desejos humanos, digamos assim, só que ela não consegue colocar na sua vida, né, manifestar isso na sua história, porque você está muito preso a algo. Por exemplo, eu quero muito ter um filho, eu quero muito, sei lá, cursar uma faculdade de odontologia, eu quero muito fazer tal coisa. E aqui traz muito o seguinte, persista no seu sonho, mas não se limite apenas a isso, entende? Aqui é muito do seguinte, eu quero muito ter a minha casa própria, muito, 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 muito. Persista no seu objetivo, na sua conquista, porque isso está muito próximo de você. Mas não limite a sua felicidade, não limite a sua vida, não limite a isto, entende? Porque pode ser que isso não seja... A gente sempre não seja tudo, digamos assim, né? E isso, de fato, não é tudo. Uma coisa em específico não pode ser tudo na nossa vida. Se você quer muito uma casa própria, por exemplo, hoje, aí eu estou trabalhando, me dedicando, beleza. Quando você conquistar a sua casa própria, a vida acabou? Quais são as outras áreas da sua vida que também precisam ser balanceadas? Entende? Esteja determinado. Acredite, né, que você tá no caminho, está no processo, está vivenciando. Tenha paciência consigo mesmo. Mas não se esqueça também de olhar para outras possibilidades, tá? Porque às vezes a espiritualidade ela está te mostrando, por exemplo, olha, você pode sim fazer a faculdade que você quer fazer, mas primeiro, às vezes, você vai precisar se preparar emocionalmente para conseguir viver só ou sozinho, sozinha, em uma outra cidade, entende? Eu posso sim te entregar essa pessoa, posso sim fazer com que você encontre e manifeste essa pessoa na sua vida, mas antes de manifestar essa pessoa, você precisa entender a importância de se tornar alguém atrativo aos olhos dessa pessoa, para que quando você conquiste isso, a pessoa queira ficar, entende? É um processo de... eu sinto que uma energia muito que começou lá no plantio, né? Pisciano plantou desde o 7 de paus, está ali plantando, confiando, teve uma conquista, aí agora tá querendo outra e tá seguindo a vida, né? Muito lindo isso. E às vezes, depois do 7, né? Depois do plantio, da perseverança, o momento onde você acreditou em si mesmo, acreditou que poderia, a espiritualidade mandou alguma coisa, e agora é como se você precisasse, eu quero muito encerrar um ciclo, né? Como se você quisesse ter algumas coisas muito bem resolvidas na sua vida. Por exemplo, eu queria muito ter uma família. E aí a espiritualidade veio e me trouxe uma pessoa. E aí agora eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ir para o próximo passo as soon as possible, entende? O mais rápido possível. E a espiritualidade fala, persista,
mas não nesse ritmo. Não se autocondene, não se coloque em situações, porque assim, existe um planejamento, existe uma estruturação perfeita para que tudo aconteça. Se eu quero que as coisas aconteçam rápido demais, eu estou apenas me punindo e me... Qual que é a palavra? E evitando de viver as coisas no tempo que precisam ser vividas, entende? Às vezes você vai sim, por exemplo, conseguir ter uma família, ter um filho, mas às vezes não vai ser com essa pessoa que apareceu na sua vida. Primeiro você precisa entender e conhecer essa pessoa. Entende, Pisciano? Primeiro você precisa entender esse trabalho, se de fato é o trabalho que você quer crescer, se você quer estruturar, sabe? Para depois sim criar raízes, criar vínculos que são importantes para sustentar o próximo passo. Não queira conhecer uma pessoa, já quero fazer uma transformação. Pode ser que isso aconteça? Pode, porque aqui me diz que você está muito perto desse próximo passo. Mas o 9 ele ainda não é o 10, não é o fim do ciclo, entende? Não é a realização completa disso acontecendo ainda. É porque existe algo que precisa ser olhado com mais carinho, existe algo que precisa ser entendido um pouco melhor para este mês, tá, Pisciano? Uma coisa que é muito importante aqui é, a carta da estrela, ela fala assim desse sonho também, né, sendo realizado, sendo manifestado, dessa vontade sendo atendida, digamos assim, independente de qualquer área que seja. Mas ela diz muito sobre você acreditar que existe uma força maior, que existe uma força superior coordenando todos esses passos e esses movimentos. Entende? Porque uma vez que eu entendo que existe algo maior, que existe um Deus, que existe uma espiritualidade, que existe o que quer que seja que você acredita, né? Que existe uma energia, que existe algo que cuida, que orquestra, eu entendo que eu não preciso lutar tanto, eu entendo que eu não preciso me sacrificar tanto, eu entendo que eu não preciso me colocar em situações que eu não me colocaria em uma situação onde eu estou confortável, entende? Muitas vezes eu estou aqui tão com medo de ficar só, com medo de não conseguir, sei lá, às vezes eu posso estar falando aqui com uma mulher que quer muito ter um filho e tem medo de passar da idade, entende? Ou então quer muito ter a estrutura de alguma coisa e tem medo de não ter alguém ali do lado, né? Para, sei lá, por exemplo, às vezes você está muito focado na sua vida profissional e conquistando e fazendo, mas quer ter uma pessoa a qualquer custo para não ficar velho demais e achar que isso pode bloquear a sua vida emocional de alguma forma, sabe? Não. Se você sente que você pode ser feliz se dedicando ao trabalho neste momento, se dedique ao trabalho. No momento que você sentir a necessidade, independente da idade, no momento que você sentir a necessidade de ter essa pessoa, de ter uma vida emocional, digamos assim, ou de ter algo além, este é o momento certo, porque é o momento que vem de dentro. Não é o momento da pressão social, não é o momento da biologia, não, é o momento seu. Qual é o seu momento? Né? Quantas mulheres aí engravidam aos 50 anos? Quantas mulheres engravidam, se relacionam? Quantas pessoas se encontram na vida aos 60 anos, por exemplo? E a partir daí vivem uma história de amor linda? Entende? Então, assim, foca, Pisciano, neste momento, principalmente em fevereiro, naquilo que são as suas necessidades internas, digamos assim, né? Sem pressão, sem se martirizar, sem se pressionar demais, tá? E se permita viver o processo de acordo com cada etapa, digamos assim. Vamos ver o que mais? Ok. Pisciano, viraram muitas cartas, eu vou manter essas cartas na mesa, na posição que elas caíram. A gente tem a carta do Papa, a carta da Estrela, vou colocar aqui a mão na frente porque ela está despida, digamos assim. A carta do Carro, o Cavaleiro de Espadas invertido, e viraram aqui duas cartas em uma posição que elas não estão nem positivas e nem negativas.
Pode ser algum medo, algum bloqueio, alguma crença limitante que ela está na sua energia, mas que ainda não impacta positivamente ou negativamente, tá? Mas aqui o mais interessante é as duas cartas que estão na sua energia, que não estão ali impactando, elas estão na sua energia de alguma forma. Pode ser que em algum momento isso se manifeste. E aqui a gente está falando do 7 de espadas e do 4 de espadas, né? Que são duas cartas que me falam de um momento onde eu estou muito na dúvida. Devo seguir adiante ou devo permanecer nessa situação? Devo dar o próximo passo e mesmo que eu vou perder, ou devo me acomodar nessa situação para eu tentar dar a volta por cima, tentar mudar a situação, tentar equilibrar as coisas e fazer com que isso dê um resultado diferente, entende? E aqui é muito importante o seguinte, vamos ver o que está sobre isso, né? Sobre isso que eu não estou querendo ver neste momento. A gente tem o Papa com a estrela, ou seja, maturidade espiritual. Você, em muitos momentos, é uma pessoa que tem o posicionamento, tem o entendimento, tem a intuição, mas por medo de perder, às vezes não se posiciona. E aí, Pisciano, isso pode ser um problema, tá? Porque se eu tenho todos os recursos, eu tenho as ferramentas, mas eu fico com medo de ser quem eu sou, se eu fico com medo de me expor, sabe? Às vezes eu quero muito ter visibilidade, mas eu não quero ser exposto. Como você vai ter visibilidade no seu meio profissional, na sua vida sentimental, ser visto por pessoas sem expor quem você é? Entende? Existe uma ambiguidade que te torna parado, que te deixa no lugar, né? E aí aqui as cartas elas vêm pedindo o seguinte: é hora de você assumir o controle, né? A carta do carro com o cavaleiro de espadas invertido. Ou seja, a vida ela não anda em muitos momentos porque eu acho que eu tenho que me posicionar da forma como seria melhor aceito ou mais bem visto, digamos assim. E não, Pisciano, você não está aqui para agradar todo mundo, tá? Felizmente eu tenho a oportunidade de te dizer isso neste momento, né? Você não está aqui para agradar todo mundo. Você não está aqui para ser o melhor profissional. Você não está aqui para ser o melhor esposo, a melhor esposa. Você não está aqui para ser o melhor amigo de todo mundo. Você está aqui para ser você. E ser você vai te proporcionar ter visibilidade, ser o melhor amigo e ser, mas não para todo mundo, entende? Porque quando a gente fala de autenticidade, de individualidade, a gente está falando de conexões profundas. Não é todo mundo que vai aceitar a gente do jeito que a gente é. Mas aqui é muito importante eu entender que eu já tenho dentro de mim a bagagem e as experiências da vida, digamos assim, já tenho o conhecimento que me permitiria essa exposição, tá? A única coisa que trava o meu caminho e que reduz velocidade no atingir das minhas conquistas é essa dúvida de não querer me posicionar, de querer muitas vezes ser bem visto, de querer ser aceito, sabe? Posso claramente aqui estar falando com piscianos que em muitos momentos tem medo de se posicionar ou então não querem, por exemplo, eu não quero criar esse conflito, ou então não quero, porque às vezes você não quer ser uma pessoa vista como aquela pessoa que cria conflitos, que causa situações, que causa tumulto. Mas, pisciano, em muitos momentos, algumas pessoas só vão escutar a gente, só vão ver a gente, se a gente mostrar para elas de uma forma como elas conseguem entender. Entendi. E aí já não é muito sobre você mais. É sobre você fazer com que a sua mensagem chegue para aquela pessoa de uma maneira como ela consegue entender. Entende? Se você ser bonzinho demais com alguém que é agressivo demais, não existe conexão. Aquela pessoa não está te escutando. Ela está só simplesmente deixando com que você gaste a sua energia para que ela continue fazendo o conflito que ela quer fazer, entende? E aqui tem uma questão muito grande também, né? A espiritualidade. Aqui, mais uma vez, no topo da sua leitura. Você pode estar dividido aí entre duas coisas, né? Eu vou ficar com essa pessoa porque eu gosto dessa pessoa, ela realmente me completa, ou ela é muito mais associada a um vazio que me supre? Sabe, um vazio paterno, um vazio materno, um medo, né? Porque quando a gente não se posiciona, muitas vezes, tem muito uma relação com a nossa criança interior,
É um medo de não ser aceito do jeito que a gente é um medo de não conseguir conquistar os nossos sonhos da forma como a gente acha que precisa, né? Muitas vezes a gente cria condicionamentos e barreiras limitantes e crenças limitantes mesmo durante a nossa jornada de vida, que acha que, por exemplo, se eu não casar até os 35 anos, eu nunca mais vou casar na vida. Se eu não tiver um filho até os 30 anos, eu nunca mais vou ter um filho na vida. Se eu não tiver essa estabilidade profissional até os 40 anos, eu nunca mais vou ter uma estabilidade profissional na vida. Entende? A gente começa e a gente esquece muitas vezes de começar a entender que a nossa vida não é baseada no que disseram, no que fizeram, nas experiências das outras pessoas, sabe? O seu sucesso não é o mesmo sucesso que outra pessoa teve. Teve gente que se reconheceu, né, enquanto pessoa, que teve o seu sucesso pessoal aos 60 anos. Teve gente que aos 60 anos criou uma empresa que deu sucesso para ela, futuramente, 10 anos depois, entende? Grandes pessoas entenderam o próprio processo da vida. Faliram algumas vezes, se reestruturaram algumas outras vezes, criaram etapas, mas que estavam sempre guiando ao que de fato era importante. Não desistiram de conquistar algo por medo de não conquistar, entende? Ah, isso não deu certo. Ok, eu vou fazer dar certo de outra maneira. Mas não é porque não deu certo que nunca vai dar certo. Tá? Não é porque você não teve filho aos 30 que você não vai ter aos 40. Não é porque você não conheceu uma pessoa ainda nos 35 que você não vai conhecer aos 60. Entende? Não dá para ficar se limitando demais, porque aqui tem muito uma questão assim, eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu sou amparado, e muitas vezes crio, né, circunstâncias de dizer, vou sair dessa situação mesmo que eu perca alguma coisa, sabe? Porque aqui o 7 de espadas, junto com o Papa e a estrela, tem muito uma questão de vou dar o passo mesmo sem saber o que vai acontecer, sabe? E tem essa autenticidade, tem essa coragem de dar o passo por você. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho o carro com o cavaleiro de espada invertido, ou seja, que me mostra um direcionamento que muitas vezes, por medo de não conseguir atingir naquele tempo, naquele prazo específico, eu não faço. Eu não coloco o carro em movimento, porque eu não sei se eu vou de fato conseguir atingir, então eu acabo ficando parado, né, com o 4 de espadas. Aí me traz uma paralisação. Então, assim, existe uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que eu quero muito e que eu não tenho medo de perder, eu me coloco em algum conflito, uma autossabotagem que me mantém naquele lugar. Entende? E aí é preciso ter um pouco mais de clareza mental para isso, tá? Aqui a gente pode estar falando, comece a estudar um pouco sobre o Hélio Couto, né? Ele traz muito sobre o Hélio Couto, não, sobre as coisas que ele fala, né? O Hélio Couto ele traz muito de reprogramação mental, de entender o que é física quântica, mecânica quântica. E isso traz muito empoderamento, isso traz muito uma certeza de que as coisas acontecem de acordo com o nosso modo de pensar, sabe? Se eu crio a possibilidade de que eu posso vivenciar o que eu quero vivenciar em qualquer idade que seja, eu crio essa possibilidade para a minha vida, sabe? E aí eu começo a criar coisas e criar circunstâncias de que isso vem se aproximando para mim. Às vezes o meu corpo biológico não vai permitir com que eu seja mãe aos 60 anos, mas se eu acredito que eu posso ter a oportunidade de vivenciar essa experiência chega para mim, não precisa ser aos 60, mas também não precisa ser agora, entende? E aqui se eu estou falando para pessoas que já têm 60 anos, é entender a mudança de foco. Por que ficou parado antes, né, durante a vida, durante a jornada, ficou muito tempo parado, se questionando demais e não fez com que as coisas acontecessem. Hoje talvez você não consegue realizar uma coisa em específico, mas existem várias outras infinitas possibilidades que podem se manifestar na sua vida que te tragam essa completude da mesma maneira, entende? Nem sempre o seu propósito de vida está associado a ter uma estruturação financeira, a ter uma estruturação emocional com alguém, a ter um casamento duradouro, entende? Às vezes o propósito de vida é sobre outra coisa. E aí é importante se conhecer aqui, no meio disso tudo, né? E ser um pouco mais racional, refazer uma reprogramação mental, se conhecer melhor.
A reprogramação mental ela vai te ajudar muito nas crenças limitantes, né? Que muitas vezes te paralisaram no decorrer do caminho, tá? E aqui, gente, independe a idade, tá? Eu posso estar falando para pessoas de 20, de 30 e de 70, 80, 90 anos. Independe, sempre há tempo para recomeçar. O que não dá é para ficar parado demais, focado em algo que não deu certo. Enquanto a gente poderia estar se posicionando, sendo autêntico para co-criar e viver uma realidade mais alinhada com a nossa essência, corpo, mente e espírito, tá? Vamos pegar aqui o que mais? Tá vendo que até na hora de posicionar as cartas, uma coisa vai para um lado e a outra coisa vai para o outro? Eu preciso encontrar esse equilíbrio espiritual aqui. Seis de espadas no fundo do deck, muitas vezes, aquilo que você espera viver está em um outro horizonte, está em um outro lugar, está com uma outra pessoa, está com uma outra forma de enxergar a vida, está com uma outra forma de se posicionar. Atrás da ilusão, a carta do julgamento, a roda da fortuna, a carta da mudança no tarô de Osho, o 3 de paus invertido e a carta do condicionamento. Gente, é muito claro para mim aqui uma coisa. Você pode vivenciar uma vida, você pode experienciar uma vida que você não tem ideia que você poderia estar vivenciando. Sabe? Aqui precisa de um... É como se eu precisasse romper mesmo todas as ilusões, todas as criações que eu criei por muito tempo de que a minha vida teria que ser assim, 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 assado. E eu começar a me permitir experienciar o que eu quero viver de fato de dentro para fora, sem condicionamentos que me foram impostos, sem a pressão da família, sem a pressão da sociedade, sem a pressão de ter que fazer por alguém algo que não faz o menor sentido. Sabe? Aqui é importante você lembrar do que precisa ser feito por você. Qual é o posicionamento que você precisa fazer com que aconteça por você hoje, para girar essa roda, para fazer com que você pare de estar apenas vivo e comece a viver, a vivenciar a vida, sabe? Aqui tem uma frase que me traz muito, que é muito forte: quando a morte te encontrar, que ela te encontre não apenas vivo, mas vivendo, experienciando. Não preso naquilo que não deu certo, não preso naquela situação que poderia ter sido diferente de acordo com a minha ilusão, de acordo com a minha imaginação. Aqui é preciso um pouco mais de objetividade. Esse rei de espadas no fundo do deck, ele vem me trazer muito essa objetividade, sabe? Me trazer muito essa determinação. A gente precisa ser mais objetivo na vida em muitos momentos, né? Não dá para ser emocional, não dá para ser preciso casar, ter filho, ter casa própria, ter carro, ter família, ir na padaria. Tá, e aí? Tá tudo bem. Se é isso que você almeja, tá tudo bem. Mas será de fato que é isso que a sua alma espera experienciar na vida? Vivenciar coisas materiais? Porque se fosse isso, talvez não precisasse de você, com as suas características e com as suas personalidades, vir experienciar a vida dessa maneira. Poderia ser outra alma. Quantas pessoas já experienciaram essa vida automática de ter um trabalho estável, de ter a casa, o carro, de ter a família, de fazer a mesma coisa mais no meio? Quantas pessoas já experienciaram isso, sabe? Talvez não seja a hora de você se olhar com autenticidade e entender verdadeiramente que além disso você pode vivenciar outras histórias e outras coisas? É não se limitar. Tá, Pisciano? Aqui eu tô falando com pessoas que têm um potencial extremo, pessoas extremamente inteligentes, mas que em muitos momentos se perdem na emoção, se perdem no que poderia ter sido, se perdem na ilusão de que essa pessoa me decepcionou, sendo que essa pessoa já estava me mostrando que era assim por muito tempo, sabe? Não tenha medo de olhar além, não tenha dúvida de que você pode ir além. Entende?
Se permita vivenciar esse algo a mais, essa nova história, esse novo posicionamento de ser quem se é, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, Pisciano? Oráculo Numerologia dos Anjos. Qual a mensagem para os piscianos para fevereiro de 2026? Transformação maior. Realização da visão. Integração. Conexão. Realização. Abundante. Preste atenção nas mudanças positivas que seus esforços estão trazendo. Agora é o momento de expandir os seus horizontes. Tudo a ver com o que a gente tem falado desde o começo. Agora é o momento de expandir seus horizontes e tentar coisas novas. Não dá para ficar parado por muito tempo se mantendo no mesmo. Né? Às vezes eu posso estar falando aqui com uma pessoa de 40 anos que tem toda uma vida pela frente. E está ali se limitando à idade, ao condicionamento, ao peso, ao passado. Muitas mudanças estão se aproximando, rompendo as ilusões e trazendo novas mudanças, guiando você para uma direção mais alinhada com os desejos do seu coração. Não tem como ser diferente de tudo que a gente falou. Gente, que lindo, que profundo, Pisciano, que profundo. Eu espero verdadeiramente que essa mensagem faça sentido para cada um de vocês. Já agradeço. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Não se esqueça de interagir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso, a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.